Todos acharam Filipenses capítulo 2? Sim ou não? Quantos irmãos ainda procuram? Quero registrar aqui o nosso coração com a família da irmã Rafaele, que está ali atrás. Toda a família, Marque, os meninos, Évila, Tomás, irmã Zanete, todos. Na quarta-feira passada, o nosso amigo Márcio, esposo da irmã Rafaele, foi internado no IJF de maneira muito grave. E na sexta-feira ele veio a falecer na madrugada da quinta para a sexta. E nós estivemos ali no velório, na sexta-feira à noite. E nós queremos aqui registrar publicamente, ante toda a igreja, todo o apoio a essa família. Vocês moram exatamente no nosso coração. Tudo que vocês precisarem, todo o apoio necessário. Nós cremos, sim, na convicção da fé do Márcio. Nós cremos. Domingo passado ele estava aqui no culto, sentado ali atrás. O pastor Wesley trouxe uma pregação sobre 2 Crônicas, capítulo 7, sobre um Deus que nos ouve, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. E, segundo relatos do meu amigo Rafael, essa mensagem ela tocou muito o coração do Márcio. E nós cremos que ali nos seus últimos dias de vida ele teve uma experiência real com o Senhor. Isso traz um certo conforto ao nosso coração. Nós amamos vocês, toda a família da irmã Zanete, sinta-se abraçada. Igreja, abrace a família da irmã Zanete, nos ajude a cuidar uns dos outros. Eu também passei por uma perda muito grande, minha mãe faleceu, está com 3 semanas só, e a gente sente uma dor assim, quase que irremediável. Mas o cuidado da igreja, o amor da igreja, o amor de Deus vai ajudando a sarar um pouco essa ferida. E então, da mesma forma como vocês têm cuidado de mim, cuidem também da família da Rafa, da família da irmã Zanete. Amém? É isso. Vamos em frente. Filipenses, capítulo 2. Te convido a abrir tua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Carta de Paulo aos Filipenses, assim diz a palavra de Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que texto lindo, né? Esse texto, segundo os historiadores do primeiro século, ele era uma canção da igreja primitiva. Esse texto ele se tornou uma música cantada pelos primeiros irmãos. Realmente é um texto emblemático do livro de Filipenses. Paulo conheceu os filipenses na sua segunda viagem missionária. Ali foi fundada a igreja, essa cidade que tinha uma fortíssima influência da cultura grega. O nome Filipos é em homenagem a Filipe, pai de Alexandre o Grande. Para vocês terem uma noção do tanto que a cultura grega, macedônica, estava ali enraizada no coração daqueles irmãos. E Paulo escreve essa carta já preso em Roma, na sua última prisão antes da morte. Paulo escreve essa carta aos filipenses. E se a gente pudesse resumir essa carta de Filipenses, eu sei que essa é uma mensagem que fala com a igreja hoje. Nós podemos dizer que essa carta ela tem o objetivo de ensinar a igreja como viver para a glória de Deus, em meio a falsos ensinos, em meio a perseguições, como viver para a glória de Deus. Você quer aprender nessa noite como viver para a glória de Deus? Como ajeitar o seu coração, como posicionar o seu coração na presença do Senhor? Pois se você tem esse desejo de acertar com o Senhor, se você tem esse desejo de sair daqui, um servo mais excelente, essa pregação é para você. Os irmãos da live do YouTube recebam também o nosso abraço.
e abram o seu coração diante da palavra de Deus. E esse texto, ele começa justamente com uma palavra muito enfática, dizendo, olha, tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Uma carta, meus irmãos, apostólica como essa, não é uma carta escrita à toa, aleatória, pega um papel e uma caneta, tinta e sai escrevendo o que vem. Não. A carta ela tem parte profética da revelação de Deus, daquilo que está oculto que é revelado. A carta ela tem parte do escondido do coração de Deus. Mas também a carta ela tem uma resposta a uma necessidade da igreja. E ora, a necessidade da igreja de Filipos é a necessidade da nossa igreja nos tempos modernos. Era um tempo de igreja perseguida. Ah, Timóteo, mas não tem ninguém fechando nossas portas nem nossos templos. É verdade. Não existe ninguém fechando o nosso culto mais. Existe uma perseguição sistemática contra a ideologia da igreja, contra os valores do reino, contra as bandeiras da Bíblia. Existe uma ideologia contrária à ideologia da palavra de Deus. Existe uma perseguição ao que é de Deus. Existe uma perseguição àquilo que é a favor da palavra de Deus e dos princípios da igreja. Existe um tempo de falsos ensinos. Existem certas pessoas que têm pregado um evangelho ao seu próprio sabor, um evangelho ao seu próprio entendimento, deturpando o evangelho. E a gente vê casos bizarros, como a Bíblia, onde Deus é um ser feminino, na Bíblia, onde a linguagem é neutra, na Bíblia, onde as ideologias humanas têm tentado mudar o texto sagrado daquilo que está escrito. Isso é fácil de perceber quando se trata de casos tão fortes, mas cuidado, muitas vezes essa perseguição, esse falso ensino, ele se dá de maneira sutil, e o maior falso ensino que a igreja pode receber é quando o homem é o centro daquilo do evangelho, é o centro da sua própria vida. É quando o homem é colocado no lugar de Jesus, é quando os desejos humanos são mais importantes do que os desejos de Deus. E é muito sutil. E Paulo, ele lidar com essa situação, ele tem que lidar com isso. E ele diz, o remédio para a igreja que é perseguida, o remédio para a igreja que está oscilando nas suas decisões é, tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se a gente for ler um pouquinho antes, do versículo 1 ao 4 desse texto, a gente percebe que Paulo fala que na igreja de Filipos havia partidarismos, havia... deixa eu ver como foi que eu anotei aqui. Orgulhos, partidarismos e vanglórias. Existia um desejo de ter razão, sabe? Ah, eu vejo dessa forma. Ah, fulano vê daquela forma. Partidarismo no meio da igreja. Orgulho no meio da igreja. Vanglória no meio da igreja. Paulo olha para isso e diz, ei, o remédio para que a igreja ande unida com o Senhor é ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o que se trata de sentimento? A gente pensa em sentimento, a gente pensa nos sentimentos humanos, né? Mas o que Paulo está falando de sentimento significa atitude, propósito. Tenham igreja, nova vida, igreja nos tempos modernos, o mesmo propósito, a mesma atitude, o mesmo amor, a mesma entrega que houve em Cristo Jesus. Aqui Paulo ele não olha para si. Aqui Paulo ele não aponta uma série de princípios humanos. Aqui Paulo aponta Jesus Cristo como o sublime remédio que a igreja precisa tomar. Jesus Cristo como parâmetro da igreja. Jesus Cristo como modelo perfeito pelo qual e para o qual a igreja deve se espelhar e deve introjetar os seus princípios e os seus valores. Paulo está dizendo que há sentimentos diferentes no meio das pessoas. Se a gente for num ambiente de trabalho, se a gente for num ambiente secular, e mesmo dentro da igreja, nós corremos o risco de ter sentimentos diferentes, de ter visões diferentes. E nada se sustenta quando há pensamentos diferentes ou visões radicalmente opostas, não se sustenta. Pode ser uma sociedade, uma empresa, pode ser um casamento, pode ser uma relação de amizade, e muito menos uma relação da igreja com o seu Senhor. Não há
sustentabilidade nos relacionamentos onde não há um só sentimento, um só propósito, um só amor e uma só visão. E é isso que Paulo está dizendo. A vida saudável da igreja depende de que todos nós possamos abrir mão da nossa própria vontade e viver a vontade de Cristo. Abrir mão das nossas próprias convicções e viver as convicções de Jesus Cristo. As nossas próprias opiniões e dizer, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim na sua excelência. Esse processo ele deve acontecer dentro de nós e entre nós. Você entende isso? Essa vitória de Jesus na cruz deve acontecer dentro de nós e entre nós. E aí eu estava lendo esse texto e me lembrei de um outro texto bíblico que eu quero trazer para vocês agora. A última vez em que Jesus está caminhando para Jerusalém. Olhe bem, preste atenção nessa história. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 35. Jesus está caminhando para Jerusalém para a última Páscoa. E ele começa a conversar com os discípulos no versículo 42 ao 44, dizendo, ei, meus discípulos estão caminhando para Jerusalém. Caminhando para Jerusalém. Ei, meus discípulos, é chegada a hora. Eu serei entregue nas mãos dos romanos, e eu serei morto, mas eu ressuscitarei. Jesus está dizendo dessa forma. E aí, no meio do caminho, chegando em Jerusalém, Tiago e João olham para Jesus e dizem, Jesus, nós queremos te pedir algo. Vocês estão entendendo que ali se aproximava a última semana da vida de Jesus. Jesus entra no domingo em Jerusalém, montado no jumentinho. Ali estavam seus discípulos nos seus últimos dias, e Tiago e João olham para Jesus e fazem um pedido. Eu pergunto a você, que pedido você faria para Jesus? E ali Tiago e João pedem um pedido inusitado. Eles pedem assim, Jesus, nós podemos sentar à esquerda e à direita na tua glória? Enquanto Jesus estava dizendo a eles que padeceria, que sofreria, Jesus diz nesse texto que seria cuspido, que seria traspassado, que seria humilhado. Tiago e João estão pedindo um camarote da glória. Jesus bota uma pulseira VIP aqui no camarote da glória. Vocês entendem que aqui há um mesmo caminho geográfico. O caminho era de Jericó para Jerusalém. Havia um mesmo passo, uma mesma distância, mas os corações estavam em lugares completamente diferentes. Os sentimentos estavam completamente diferentes. Os propósitos estavam completamente diferentes. Jesus não estava indo fazer um filme. Jesus não estava indo fazer uma cerimônia da Páscoa, daquela de Nova Jerusalém, lá em Pernambuco. Jesus não estava fazendo encenação. Jesus iria ser o cordeiro último da Páscoa. Jesus iria morrer naquele lugar e os discípulos estavam disputando para ver quem teria maior glória. E eu digo a vocês, não eram quaisquer discípulos. Tiago e João estiveram na intimidade de Jesus. Tiago e João estiveram na cura da filha de Jairo. Tiago e João estiveram no momento da transfiguração. Era gente da intimidade. E aqui fica um alerta de atenção. Sabe quando você vai na estrada e aparece assim a placa de atenção? Ei, atenção, é possível ser discípulo de Jesus e está com o coração errado. Ei, cuidado. É possível ser discípulo de Jesus e estar andando na marcha errada. Um num passo e o outro no outro passo. Passos diferentes, passos desincronizados, passos separados. Não levam a uma vida cristã saudável. Nem sua com os irmãos, nem sua com o Senhor. Passos desincronizados. Timóteo, qual é o remédio disso? Meu casamento ele está vivendo em passos desincronizados. A minha família está em passo desincronizado. Não está legal, está um andando para o norte, outro para o sul. Está um andando numa velocidade rápida e o outro atrasando. Um puxando, outro empurrando. Qual é o remédio disso? Andando no mesmo lugar geográfico, na mesma cidade, na mesma casa, no mesmo contexto, mas com corações diferentes. O remédio é, tende o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Se convertam ao Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia fala de pessoas, muitas pessoas que estiveram com Jesus.
E aqui há uma figura teológica do aquém e do além. São duas palavras parecidas só para fixar na sua mente. Além e aquém. Além e aquém. Aqueles que chegaram perto de Jesus, orgulhosos, como o jovem rico, como os fariseus, como aqueles que chegaram para Jesus cheios das suas próprias convicções, eles tiveram as suas expectativas aquém do que eles queriam. Eles saíram de perto de Jesus, o Filho de Deus, tristes, amargurados, decepcionados, frustrados, de cabeça baixa. Você entende como é que alguém pode chegar perto de Jesus e sair triste? Como é que pode alguém chegar perto de Jesus e sair pior? Pode. Pode porque pode também alguém chegar num culto e sair pior? Pode. Pode alguém estar bem perto da presença de Deus e sair dali frustrado? Pode. Porque o tamanho da obra que acontece no nosso coração não é o tamanho de Deus, não é o tamanho da palavra de Deus, porque Deus é Deus para sempre, a palavra de Deus é poderosa para sempre, independente da humanidade ou não, que a terra se reduza ao pó agora, Deus continua sendo Deus e a sua palavra continua sendo poderosa. A diferença do resultado do que acontece na minha vida e na sua vida durante um culto é a necessidade do nosso coração, é a humilhação do nosso coração diante do Deus vivo, é o quebrantamento da igreja diante do seu Deus. Por isso que eu digo, aqueles que chegaram humildes, saíram com as suas expectativas além das suas expectativas. Como exemplos, a mulher cirofenícia, ela saiu dali, Senhor, me dá só uma migalhazinha que cai da mesa do pão. Ela saiu dali com a sua filha curada e com a salvação garantida. O cego Bartimeu, ele queria que Jesus, o filho de Davi, curasse os seus olhos. Além dos seus olhos curados, ele foi salvo. E uma semana depois, ele viu o túmulo vazio. Ele viu o túmulo vazio. As suas expectativas foram além, porque chegaram, e eu poderia aqui citar a mulher hemorrágica, eu poderia citar a mulher samaritana à beira do poço de Jacó, poderia citar o demoniado gadareno, poderia citar inúmeros exemplos bíblicos daqueles que chegaram perto de Jesus em humildade e saíram muito melhores, com as suas expectativas muito bem estabelecidas e muito além do que o que eles esperavam. Qual é a tua expectativa diante de Deus hoje? Na vida. Hoje e na vida. Qual é a tua expectativa diante do teu Deus? Você crê que existe um Deus? Você crê que Jesus é de verdade? Você crê que Jesus não é um personagem fictício, mas que ele é real? Sim ou não? Pois chegue perto dele com humildade nessa noite. Como é que se faz isso, Timóteo? Eu já entendi essa introdução da pregação. Eu já entendi, mas agora eu quero saber como que eu faço para ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Você quer saber isso? Sabe quem é que vai responder para você? O apóstolo Paulo. No versículo 6 ele diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Se esvaziou. Você quer receber algo de Deus nessa noite? Se esvazie. Se esvazie. Se esvazie de quê? De que era que a igreja em Filipos, respeitando aqui o público original desse texto, do que é que a igreja de Filipos precisava se esvaziar? Eles precisavam se esvaziar, gente, de toda a cultura helenística, grega, macedônica, que dizia que você só devia confiar nos seus sentidos. A cultura filosófica grega dizia: confie naquilo que você vê, naquilo que você sente, naquilo que você toca, confie naquilo que você escuta, confie naquilo que você cheira. A filosofia, ela amarrava a fé do ser humano àquilo que ele sentia. Paulo está dizendo, se Jesus, que é o Filho de Deus, se esvaziou, você se esvazie também, porque Deus é muito mais do que o que você sente, do que o que você cheira, do que o que você toca. É um Deus invisível, imutável, Ele é real, e Ele está aqui nessa noite em nome de Jesus. Não baseie a sua experiência de fé nos seus sentidos carnais, não. Isso é um engano.
Isso é um engano. É engano. Tentar diminuir Deus naquilo que você toca ou sente. Isso é você mesmo, não é Deus. Tentar limitar Deus a um arrepio no culto de domingo à noite. Deus não é arrepio. A palavra de Deus se manifesta pela fé, que é uma certeza daquilo que não se vê. Uma certeza convicta de que Deus está aqui nesse lugar, e de que Ele nos ama, e de que Ele enviou o Seu Filho, e que por meio do Seu Filho nós somos salvos e temos acesso ao céu. Isso é suficiente. A cultura grega helenística, ela dizia que a salvação, a vida na eternidade, ela tinha muitos caminhos. Paulo, ele teve que lidar com os agnósticos. Paulo, ele teve que lidar com pessoas que diziam, ei, Jesus é um caminho, mas tem vários. Tem vários outros caminhos. Paulo teve que lidar com esses argumentos. Paulo, olhando para isso na carta aos Colossenses, Paulo, olhando para isso na carta aos Colossenses, já foi aqui no vídeo. Paulo, oi, som? Estão ouvindo? Paulo, olhando para isso na carta aos Colossenses, ele disse, ainda que desça um anjo do céu e pregue um outro evangelho, que seja anátema, que seja ignorado, que seja mentira. Você já imaginou? Ele está aqui no culto, aí desce um anjo do céu e se materializa e começa a pregar um outro evangelho. Você imagina se a gente abre esse portão e tem um anjo aqui, vocês imaginam as multidões, a live do YouTube, o que é que ia acontecer nesse lugar? Paulo olha para essa situação tão forte aos olhos humanos e diz, ei, ainda que isso aconteça, que seja mentira, porque o evangelho é um só. Jesus é suficiente, a Bíblia é suficiente, ela é real em si mesma. Eita, glória a Deus! Por que nós precisamos nos esvaziar? É porque nós somos bonzinhos? É, Jimmy? É porque nós somos bonzinhos? A gente chega aqui e diz assim, olha, eu sou tão bom. Aquele que canta grandioso és tu, olhando para o espelho. Eu sou tão bom, eu sou tão maravilhoso. Precisa aumentar mais, Tomás? Está baixo aí? A turma lá de trás está pedindo mais som. Aquele que ama a si mesmo tem dificuldade de se esvaziar. Mas diante de uma pregação pode dizer, é mesmo, eu vou me esvaziar, porque eu sou bom. Não. A gente não deve se esvaziar porque se acha bonzinho. A gente deve se esvaziar porque a gente não presta. A gente deve se esvaziar porque ainda aquilo que parece ser bom dentro de nós, tudo isso é caído porque é cultura da terra, é cultura desse século. E tudo isso é esterco diante daquilo que o Senhor Deus tem para nós e para a sua igreja. Porque João, capítulo 1, João vai apresentar Jesus. No Evangelho de João, ele vai apresentar Jesus, e ele diz, e Jesus, o princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo andava com Deus. João diz que ele é a luz, e João diz, tudo foi feito por meio dele, e nada poderia ser feito sem ele. João, diante diante do templo romano, diante da cultura romana, diante da tecnologia romana e bélica, ele diz, nada disso pode acontecer se não for por Jesus. Nós precisamos nos esvaziar porque nós reconhecemos que não há nada de bom em nós, a não ser por Jesus. E é nessa hora que os nossos diplomas, as nossas experiências, a nossa carnalidade deve se ajoelhar diante da cruz de Cristo e dizer, Senhor, nós não somos nada sem Ti. Sabe por quê? Porque Jesus, sendo Filho de Deus, fez isso. Quem somos nós na fila do pão para não fazer também? Se Jesus, o Filho de Deus, é isso que Paulo está dizendo, gente. Essa carta é para estar em letras garrafais, em fonte assim no número alto. Paulo está dizendo, ei, filipenses, vocês estão com partidos, com vanglórias. Vocês estão brigando pelo próprio orgulho. Ei, igreja moderna, vocês estão sofrendo perseguições ideológicas. Ei, presta atenção. Se Jesus, que é o Filho de Deus, se esvaziou, por que nós também não vamos nos esvaziar? O que é que há de tão bonito em nós que não havia em Jesus, hein? É um convite essa noite, para que você se esvazie, para que eu me esvazie. Esvaziar de quê? Da influência cultural, gente. Nós vivemos na cultura babilônica.
Nós vivemos um tempo onde o homem se acha. Nós vivemos num tempo onde o ser humano é inflado. Nós vivemos num tempo onde o homem ele é colocado no lugar central da vida, onde o ser humano ele é idolatrado, onde a cultura humana é idolatrada. Nós vivemos um tempo de amor àquilo que não deve ser amado. Nós vivemos num tempo onde as pessoas têm construído suas famílias em convicções sobre a areia, sobre um lugar que não é seguro. Paulo olha para isso e diz: se esvazie da cultura da terra. Eu me lembrei, orando sobre esse texto, sobre Neemias. Neemias, todos sabem, ele vivia num tempo em que Jerusalém estava com os muros completamente destruídos. A Bíblia diz que Neemias é levado de volta a Jerusalém, através de um convite de seus irmãos à liberação do rei, e ele chega lá, ele chora, ele padece. Depois você lê o livro de Neemias, e a Bíblia diz que os muros de Jerusalém foram reconstruídos pelo ministério de Neemias. Se eu não me engano, alguém me ajude, foram 42 dias de obra. Foi super rápido. Só para largar essa gente termine, foi 2 anos. Neemias ele levantou os muros de Jerusalém em 40 e poucos dias. E aí, quando ele vai prestar conta diante de Deus, ele não fala de tijolos. Olha que lindo. Quando ele vai prestar conta diante de Deus, ele não fala de pedras, ele não fala de metros, ele não fala de dinheiro. Quando ele vai prestar conta diante de Deus, ele diz: e eis que eu tirei deles toda estrangeirice. O objetivo não era levantar os muros somente, o objetivo não era a obra física, as pedras, o objetivo era uma limpeza, era uma desintoxicação cultural, que a igreja tem que ter a cultura do céu na terra, a igreja tem que ter o reino de Deus batendo no peito lá fora, a igreja precisa respirar e viver o reino de Deus com os pés na terra e a cabeça no céu. A igreja do Senhor precisa incendiar essa cidade. A saúde e a qualidade de uma igreja não é pela quantidade de membros que estão no domingo à noite, mas é pela quantidade de discípulos que amanhecem a segunda-feira incendiados para incendiar a terra por onde vão. A qualidade de saúde de uma igreja não é um número de likes ou de pessoas no seu canal do YouTube. É um número de crentes cheios do Espírito Santo, que oram, que cuidam, que amam as pessoas. E que não abrem mão dos valores do reino, que vivem o valor do reino, que amam no valor do reino. Mateus 5, 6 e 7, está lá a pregação do Sermão do Monte, Jesus pontuando os valores da terra e dizendo: eu, porém, vos digo, e diz o valor do céu. E bota um valor da terra e diz: eu, porém, vos digo. Ele está estabelecendo uma nova aliança, uma nova lei. Ei, você quer agradar a Deus? Ei, você quer viver para a glória de Deus? Pois tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esvazie-se, esvazie-se. Esvaziando, Jesus tomou forma de servo. Está escrito aqui no versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Que coisa linda. E esse mesmo ensino do serviço de Jesus é o que ele dá lá em resposta aos camarotes da glória. Lembra do camarote da glória de Tiago e João? Eles queriam a pulseira VIP do céu. Jesus diz assim: olha, vocês querem ser grandes? Pois sejam servos. Vocês querem ser o primeiro? Pois sejam servos de todos. Porque assim é no reino de Deus. Essa pregação de hoje, ela nos chama a ser servos. Sabe por quê? Porque Jesus foi servo. E quem somos nós na fila do pão para não sermos servos? Se Jesus foi servo. Jesus, o Filho de Deus, sem pecado, perfeito, maravilhoso, assumiu a forma de servo. E o servo não é aquele que se orgulha de ser o mais humilde. O servo é aquele que se esvazia. É aquele que se esvazia de suas razões, do seu orgulho, do seu temperamento,
Diante da tentação de dizer, mas esse é o meu jeito. Diante da tentação de dizer, mas você me conheceu assim. Diante da tentação de dizer, mas eu sou assim, vou morrer assim. O servo, ele baixa a cabeça e diz, eu era assim, porque agora eu sou um servo de Jesus. Eu sou quem Jesus quer que eu seja. O servo, ele é sinônimo do esvaziado. E diante do esvaziado, não há orgulho, não há situação onde que ele ame mais a não ser do seu Senhor. Porque o primeiro, ele é o servo de todos. É o esvaziado. Olha, eu era assim mesmo. Eu era dessa forma, eu nasci dessa forma, eu fui criado dessa forma, a minha família era dessa forma, eu me defendo dessa forma. Indo agora para a psiquiatria, esse é o meu mecanismo de defesa do ego, eu estou me defendendo, agredindo, eu estou me defendendo, me escondendo, eu estou me defendendo de alguma forma para ver se eu sobrevivo a essa vida. Ei, você não é obrigado a viver se defendendo, Jesus te liberta nessa noite, para que você seja livre para a glória de Deus. A maior liberdade do ser humano é servir a Jesus, porque não há mais escravidão. Ele diz isso lá em João capítulo 8, um embate histórico de Jesus com os fariseus. Eles dizem, o Senhor disse que é filho de Deus, que a gente deve ser filho de Deus, porque nós somos escravos. Jesus, vocês são escravos. Escravo de quem? Nós somos filhos de Abraão. Os fariseus dizem para Jesus, nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus disse, aquele que ama a si mesmo é escravo de si mesmo e das suas paixões. Eita! E eu digo mais, o pai Abraão de vocês viu o meu dia e se regozijou no meu dia. Isso dá uma outra pregação linda, mas o que eu quero dizer aqui a vocês é que o orgulho mais bonito da terra, ele se ajoelha aos pés da cruz de Cristo. A razão mais certa da terra. Uma vez eu estava passando por uma situação difícil e eu vi essa pregação que ela veio como uma flecha, sabe? Aquela flechada que você leva, que você termina de joelho a oração. E a flechada era assim, que eu levei. Quer levar uma flechada santa nessa noite? Pois receba, como diria o Luva de Pedreiro. Receba. Jimmy, escuta bem. Eu ouvi assim, uma pregação, disse assim, quando eu estou errado, eu tenho facilidade de me arrepender e de pedir perdão a Deus. Mas quando eu estou certo, é onde o diabo me pega. Eita, rapaz, aquele dali, eu nunca vou me esquecer dessa lição. Porque muitas vezes nós somos alvos de Satanás não quando estamos errados. Porque quando estamos errados, se houver ali uma humildade, a gente entende, se arrepende, se ajoelha e pede perdão. Mas quando nós estamos certos, muitas vezes é uma tentação de vaidade, de orgulho, de botar o dedo na cara do outro e de ser a palmatória do mundo. Ei, quando você está certo, abra mão da sua certeza para que Jesus seja o certo por você. Para que dele venha a sua defesa, a sua vingança, a sua cura que venha do céu e não da terra. Não caia na tentação da vaidade quando você está certo. O que é que a cultura da Macedônia diz? Eu estando certo, como é que o mundo diz? Eu esqueci. Eu estando errado, mas se eu estiver certo, tem um ditado, tem? Alguém diz aí, por favor? Foi só que eu ouvi esse ditado. Eu estando certo, eu estando na minha razão. Tem um negócio desse, né? Negócio do boi e da boiada, eu não sei não. Eu sei que tem um ditado no mundo que diz que quando a pessoa está certa, ela está pronta para vencer, ela está pronta para acusar, ela está pronta para botar o dedo na cara. Ei, Jesus estava completamente certo e ele se entregou em morte vergonhosa por mim e por você. Quem somos nós para não fazer o mesmo? Quem somos nós para não fazer o mesmo? Caminhando para frente, choque cultural. Versículo 8. Para a gente encerrar essa pregação. Jesus, presta atenção, o título é Como ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A obediência verdadeira a Deus, ela se revela quando nos custa algo. Quando não nos custa nada, é muito fácil obedecer a Deus. É muito fácil. Já é natural vir para a igreja? É muito fácil ir para a igreja. É natural ouvir louvor?
é muito fácil ouvir louvor. Agora, quando nos custa algo, ali é que se revela a obediência. Ali é que se revela. Eu me lembro muito bem da Linda, quando ela era criança, diante de uma adversidade, uma ordem que ela não queria obedecer. Ela olhava para a mãe dela, o pai dela, e dizia, eu obedeço. E ela, indignada, ia lá e obedecia. Essa é a verdadeira obediência, mesmo quando a nossa carnalidade ela é afrontada, quando as nossas razões são colocadas em xeque. Há uma tentação no nosso coração de ali tomar as nossas próprias decisões, mas diante dessa tentação nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus e nos humilharmos. Esse é o caminho de uma vida feliz na terra. Ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você quer que seu casamento melhore? Eu quero. Pois tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Seja obediente até a morte, ou seja obediente até na morte. Jesus, ele, ali no Getsemane, ele provou toda a sua obediência quando ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas, porém, seja feita a tua vontade. Muitas vezes, é muito fácil ser obediente quando a nossa vontade casa com a vontade de Deus. É bom demais, meus irmãos. É um bolozinho mole com café no fim da tarde, é bom demais. Uns climinha de chuva, uma redezinha meio pé de parede, você se balança. É bom demais. A vontade de Deus se casou com a sua vontade. Senhor, cura, Deus cura. Senhor, abre a porta, Deus abre. Senhor, me dá, Deus dá. É bom demais. Mas a verdadeira obediência se mostra quando a vontade de Deus bate de frente com a sua vontade. Quando a sua carnalidade não é respondida por Deus. Aí é que se mostra um coração obediente e adorador. É quando você diz, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Quem está disposto a esse nível de obediência é um requisito para ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Um sentimento de amar a Deus, louvar a Deus e adorar a Deus, mesmo quando a sua vontade não é atendida. Os propósitos de Deus se revelam, mesmo quando a sua vontade não é atendida. Estive 2 semanas agora, no mês de março, internado com a minha mãe, no hospital. Praticamente fiquei internado com ela. Todos os dias. Minha vida profissional parou, tudo parou. E ali estive em cuidado intenso. E minha oração diária era, Senhor, cura a minha mãe. Senhor, cura. Senhor, traz a tua cura. Senhor, traz o teu milagre. Até o último dia de vida dela, eu clamei por cura. Mas quando eu percebi que a minha vontade não era a vontade de Deus, ali há um confronto, e o nosso coração, ele sofre tentações nesse momento, quando a nossa vontade não é agradada. Uma das tentações é a de retroceder, é a de dar para trás, é a de ficar como um menino birrento, sentar no chão do shopping e dizer, eu quero agora, eu vou ficar aqui sentado até que você faça o que eu quero. É uma tentação. Paulo, ele olhou para isso, ou o autor de Hebreus, no capítulo 10, ele diz lá no capítulo 10, ele diz, olha, muitas pessoas estão abandonando a fé. Muitas pessoas estão olhando para as perseguições, para as provações. Depois você lê esse texto, ele é lindo. Hebreus capítulo 10. Muitos estão olhando para as dificuldades da vida, estão abrindo mão da fé, estão negando a Jesus. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, nós somos daqueles que caminhamos avante, olhando para a cruz de Cristo, porque aquele que vem virá e não tardará. Ao mesmo tempo que vem a tentação, é preciso que haja uma humilhação de dizer, Senhor, não foi feita a minha vontade, então que me dê esse cálice, porque esse cálice é teu e eu vou tomar o teu cálice, e eu vou te adorar. E ali no momento da partida da minha mãe, depois eu posso contar o testemunho, mas foi um momento sublime, um momento de louvor, um momento de adoração. Não houve lágrimas. Minha mãe, o último suspiro dela, eu estava ali, com as mãos sobre ela, orando, Senhor, aqui vai a tua serva. Senhor, recebe a tua serva. Ela está chegando na glória. Senhor, abraça a tua serva. Recebe na glória, na Nova Jerusalém. Olha que lindo. Uma morte digna de uma serva de Deus. Foi tão impactante, meus irmãos, que o médico que deu a declaração de óbito da minha mãe se reconciliou com Jesus naquela noite. Ele disse, a paz de vocês me impactou.
A paz que há em vocês. Aquilo me mexeu, eu fui para casa pensando, ele pegou meu WhatsApp, ficou conversando comigo durante a semana e se reconciliou com Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque a propósito de Deus, mesmo quando a nossa vontade não casa com a vontade de Deus, mas é preciso uma postura, um coração humilde, um coração certo que diz, independente da minha vontade, que seja feita a tua vontade. Paulo está pregando para uma igreja perseguida mesmo, para uma igreja que está sendo confrontada mesmo, e há uma tentação de dizer assim, pois então não vou mais brincar, vai ser agora do meu jeito, eu vou casar como eu quiser, eu vou ter o emprego do jeito que eu quero, eu vou lidar com as minhas finanças do meu jeito, eu vou tomar minhas próprias decisões, eu vou ter a mulher que eu quiser, o homem que eu quiser, uma tentação de rebeldia dentro do nosso coração. Esse espírito de rebeldia, ele aconteceu lá no céu, quando Lúcifer se rebelou contra Deus, e ele continuou na terra, no coração de Caim, no coração de muitos personagens bíblicos que se rebelaram contra a vontade de Deus. Quem somos nós hoje, nos dias da igreja perseguida? Somos aqueles que obedecem, que amam, ou somos aqueles que se rebelam contra a vontade de Deus Pai? Paulo está dizendo, chega de partidarismos e dissensões. Tenham entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sejam servos. Marido, ei, marido, tem marido aí? Seja servo da sua mulher. Seja servo da sua mulher. Não se destaque, eu sou o bichão. E quem for pôde que se quebre, eu sou o bichão. Seja servo da sua mulher. Seja servo dos seus filhos. Viva o amor sacrificial. Viva o amor sacrificial pelos seus filhos e pela sua mulher. Proteja a sua casa. Proteja a sua casa dos inimigos que entram pela porta. E proteja a sua casa dos inimigos que entram pela televisão. Proteja a sua casa dos inimigos que entram pelo celular, que entram pela internet. Ei, homens, sejam servos da sua casa. Se humilhem. Se humilhem. Tem muito homem pecando depois que vê esse conceito da caixa do nada, achando que agora tem um atestado para se omitir diante das questões familiares. Não tem. Caixa do nada é uma expressão que mostra um pouco da personalidade do homem, é verdade, mas não é atestado para o cara ficar olhando para o nada enquanto a casa se desbanguela. É preciso que se levantem homens, servos, que protegem sua mulher e os seus filhos para a glória de Deus, no mesmo padrão que Jesus ama e protege a sua igreja. É fácil? Depois de um dia de trabalho, a cabeça grande, de cansaço, cheio de problemas, trabalho às vezes como profissionais, assim como eu, que levam trabalho para casa às vezes, dão um terceiro expediente ainda à noite, e servir, e está ali disposto, ok, o lixo sou eu, é isso sou eu, a minha tarefa, a minha função, vamos lá, vou fazer, vou realizar, eu tenho iniciativa, eu tenho prazer de estar aqui, é fácil? Às vezes é, mas às vezes não é. E quando não for, esvazie-se e tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tem mulher aqui? Então, meus irmãos, assim nós encerramos nossa pregação. Tá bom assim, irmãs? Tem mulher aqui? Sirvam os seus maridos e os seus filhos. Sirvam, renunciem-se. Eu ouvi um amém mais forte vindo da direita. Um vento do Oriente. Fala, Jeová. Mulheres, sirvam o seu marido e as suas famílias. Os seus filhos. Cuidem. Prestem atenção no que está acontecendo. Esquadrinhem os corações. Prestem atenção nos assuntos. Prestem atenção no conforto, de como está fluindo as questões dentro de casa. Sirvam. Ah, pastor, mas ele não sabe. Tenham entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo o Filho de Deus, abriu mão da sua glória, se tornou servo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Você entende esse mistério? A pregação de hoje é um chamado ao esvaziamento do nosso orgulho, da nossa cultura,
das nossas ações. Sabe por quê, meus irmãos? E aqui eu encerro. Porque no dia que o bicho pega, quem nos segura é o Senhor Jesus e a sua palavra. Eu sou médico. Minha mãe era médica. A medicina se ajoelhou diante do câncer. Minha mãe médica e eu médico. Diante de um hospital, pelo menos cinco outros médicos cuidando dela. 5, pelo menos. Todos se ajoelharam diante do câncer. Mas Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome, para qual, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. As enfermidades, as perseguições, as violências, elas colocam tudo que a gente ama de joelho, colocam o dinheiro de joelho, a ciência de joelho, a medicina de joelho, a psiquiatria de joelho, tudo se ajoelha, mas ao nome de Jesus, todos se ajoelharão. O nome de Jesus venceu e vencerá eternamente. A morte se ajoelha diante de Jesus, porque ele venceu a morte. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e o túmulo ficou vazio. Jesus é invencível. Então não se engane com aquilo que você sente, pega ou toca. Não se engane com as suas próprias filosofias, porque no dia que o bicho pegar, no dia que a necessidade estiver batendo na tua porta, nada disso vai te segurar. Nada. Quem vai te segurar, quem já passou por situação difícil sabe o que eu estou falando, é o Senhor Jesus e a sua palavra. E o Senhor Jesus, ele se manifesta através da sua igreja. Sabe como é bom? O abraço, o aconchego. Irmãos que abrem mão de si mesmos, abrem mão do seu tempo em redes sociais, abrem mão do seu tempo em Instagram, para amar o outro, para servir a sua casa, para servir sua mulher, para servir seus maridos, para servir os seus filhos, para servir a igreja do Senhor. E é assim que nós vencemos. É nesse sentimento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você já viu uma marcha onde um está lá na frente e o outro está lá atrás? Já viu uma marcha desincronizada com os passos trôpegos? Essa é a noite de acertar o passo com Jesus. Senhor, não é mais o meu propósito, não é mais o meu jeito, não é mais a minha vontade, que seja feito o teu propósito, o teu jeito e a tua vontade. Quem está com esse coração, fica de pé e nós vamos cantar uma canção agora.